Oi, pessoal, começa agora mais um programa do Feedback Podcast. Hoje eu vou receber uma pessoa sensacional, que é o Júnior do Macri, empresário do ramo supermercadista. Hoje a gente vai conversar sobre diversas coisas. Uma pessoa que conhece muito bem de geração de emprego, geração de renda, que por trás da marca hoje vamos entender, né, a sua trajetória, os seus valores, a sua visão de crescimento e o que ele representa, o que ele acredita que seja fundamental para que uma sociedade consiga prosperar. Então, seja muito bem-vindo, meu amigo Júnior do Macri. É um prazer tê-lo aqui, viu? Obrigado, William. Obrigado pelo convite aí, né, para poder bater esse papo com vocês aí. Júnior, hoje, além de empresário, quem é a pessoa Júnior do Macri? Cara, eu acho que empresário é uma coisa que aconteceu, né? Porque eu acho que eu sou muito mais como qualquer um, né? Eu sou pai, né? Uhum. Gosto de assar minha carne, gosto da minha família, né? Eu sou bem, gosto de bastante festa, né? Gosto de me divertir com os meus amigos, né? E eu sou uma pessoa, né, hoje que procura sempre contribuir na sociedade, né? Então, a gente percebe hoje como está eu tenho 44 anos, né? Então, a gente já começa a olhar para o mundo de uma forma diferente, né? Então, eu vivi muito tempo, né, dentro de uma empresa, né? Vivo dentro de uma empresa ainda, né? Então, hoje a gente já começa a perceber que a gente precisa fazer um pouco mais, né? Sim. Então, dentro da sua infância, né? Como é que foi a tua infância? Como é que foi o ambiente, né? O que tu achas que mais te influenciou na tua formação como homem e como empreendedor? William, assim, eu venho de uma família muito humilde, né? Meus pais vieram para o Mato Grosso em 78. Meu pai foi despejado de uma reserva lá no Rio Grande do Sul, que tinha sido feito pelo Leonel Brizola, governador ainda, né? Que depois foi revertido isso aí, e depois ele foi assentado na região perto de Sinop, uma cidade chamada Terra Nova do Norte. Então, meu pai era agricultor, minha mãe professora, né? Então, a gente cresceu na zona rural, né? Então, eu comecei dele muito cedo, né? Assim como muita gente, trabalhar com 11 anos de idade, eu trabalhava em madeireira. Geralmente quem inicia ali dentro da roça já começa a trabalhar bem cedo, né, Júnior? 11 anos já tá pegando, já tá no mato. Na roça eu até pegava um pouco mais cedo, né? Uma criança sempre tem um pouco mais de preguiça, né? Mas com 11 anos de idade eu já comecei a trabalhar e pequeno já ajudava em casa, né, no sítio. Meu pai virou garimpeiro na época, para poder sustentar a família, porque tinha muita dificuldade na época, né? Na década de 80. Então a gente morava num sítio, e não tinha muito recurso, não tinha luz, não tinha nada. Então, e aí com o tempo, naquela época a madeireira era muito forte na região como um todo, né? Aqui no norte, né? Eu acho que o Pará também aqui era muito forte, madeira muito forte. Então, eu com 11 anos trabalhava meio período, das 5h30 da manhã às 11h30, depois ia para a escola. E assim, da minha família, o único que conseguiu estudar fui eu, né? Então, com 14 anos eu fiz uma prova aí para ir para a escola federal, que hoje é os Cefetes, né? Que é os Cefetes, Escola técnica, né? Que é IFPA. IFPA, lá era IFMT, né? Então eu fiz uma prova, passei, fui estudar e nunca mais voltei. Daí eu segui minha vida, né? E aí eu segui minha vida e aos 28 anos vim parar no Paraupebas, né? Fui bancário. Chegaste a ser bancário? Fui bancário por quase 10 anos. Fui bancário por quase 10 anos, né? Trabalhei como estagiário no Banco do Brasil, fui 7 anos colaborador do Sicredi, comecei como caixa, saí como superintendente regional do Sicredi, do Mato Grosso. Trabalhou muito, e ali aquela região é uma região que prosperou bastante também, né? Aí depois eu tomei alguma decisão e resolvi empreender, né? Daí foi abrir um mercadinho numa vila pequena, no Mato Grosso. Isso é engraçado, porque quando a gente resolve empreender, né? Geralmente existe um start, né? Um momento. E qual foi o momento da tua vida que tu decidiste que não queria mais ser funcionário e resolveu seguir a carreira de empreendedor, de empresário? Qual foi esse momento de start? Você sabe que teve um momento, né? Teve um momento bem diferente da minha vida, né? Que foi assim, eu estava num patamar de crescimento dentro do Sicredi na época, né? Que eu devo muito, né? E crescendo muito rápido, eu cresci muito rápido, sempre trabalhei muito, sempre foquei muito, né? Então, recebi oportunidades, e então isso aí em 6, 7 anos eu saí de caixa para superintendente. Então o Sicredi também precisava de muita gente na época. Então, só que daí a empresa cresceu e eu comecei a perceber que tudo aquilo que eu fazia, eu podia fazer para um negócio meu, né? Tinha alguns valores então dentro da cooperativa. Então tu ajudaste ali o Sicredi, no caso, na época, a crescer. Eu fui um colaborador, né? Ajudei muito o Sicredi a crescer, agora eu vou tentar me ajudar também. Exatamente. Acho que esse foi o teu ponto de partida para ter essa decisão de ser empreendedor mesmo? Então, assim, a vontade de crescer era, de ter o seu negócio era muito grande, né?
Mas assim, eu confesso que eu tomei a pior decisão na minha vida, mas a melhor decisão ao mesmo tempo. Mas por que a pior decisão? Porque a pior, quando eu decidi empreender, eu tinha acabado de passar por uma perda. Meu irmão mais jovem tinha falecido, mais novo, faleceu de infarto, com 19 anos, foi jogar bola e faleceu. E aí eu, envolvido em emoção, em empreender, eu resolvi empreender. Mas fui para onde eu tinha nascido, que era uma vila muito pequena. Lá no Mato Grosso. Lá no Mato Grosso. Chamado Sexta Agrovila. Uhum. Uma vilinha com 300 habitantes. Daí eu comprei um mercadinho de bairro para vender fiado, de vila. Eu e minha esposa, né? E lá eu fui matar porco, eu matava vaca, eu era açougueiro, eu fazia linguiça, eu fazia entrega, eu abastecia. Todos os funcionários, todo o ramo era só tu que fazia praticamente. E só que eu vendia fiado ainda, né? Para quem conhece um pouco de empresa sabe o que é vender fiado, né? Não é um negócio, venda fiado. É pedir para quebrar, gente. Não venda fiado. Para mim deu certo porque as oportunidades apareceram lá na frente e aquele negócio ficou pequeno para trás. Uhum. Mas não é um negócio muito fácil de você fazer. Então eu escolhi para lá. Mas naquele momento que eu escolhi, como eu sempre fui uma pessoa que eu sempre procurei fazer relacionamento em tudo que eu vivi, né? Então, logo em seguida que eu comprei o mercado, eu conheci o meu sócio, que durou 20 anos de sociedade com ele, que é o seu Israel, que era o criador do Macri, né? O Macri, que hoje nós estamos em Paraupeba, na região sul do Pará, ele nasceu no Mato Grosso, uma cidade chamada Diamantino, no Mato Grosso, em 1980. A marca Macri tu já trouxeste do Mato Grosso contigo. Ele, na verdade, veio com o seu Israel. Uhum. O seu Israel, eu conheci ele no Mato Grosso, quando eu comprei esse mercadinho, né? Uhum. Eu atendia ele como associado dentro do Sicredi. E aí, quando ele ficou sabendo que eu comprei o mercadinho, ele veio atrás de mim e disse, não sei o que, eu quero ir para o Pará e eu quero que você me compre o mercado. Né? Primeiro ele queria que eu fosse funcionário dele. Eu falei, não, já vim pra cá, né? Uhum. Falei, não, então você me compra o mercado. Eu falei, mas eu comprar com o quê? Não tenho dinheiro pra comprar? Uhum. O mercado dele já era grande, né? Daí ele falou, não, vai daqui, vai dar, eu vou te vender, eu vou embora pro Pará e vou te vender fiado. Agora mudou, né? Agora com esse dinheiro de comprar fiado eu tenho. Esse dinheiro de comprar fiado falou, meu... Aí ele me ofereceu, né? Ele falou, conversamos. Eu aceitei a proposta, fiquei com um pouco de medo, chamei meu pai, né? Meu pai tinha uma propriedade lá onde eu morava, tinha acabado de se separar da minha mãe. Chamei meu pai para entrar comigo e nós começamos lá no Mato Grosso. Dei a propriedade dele no negócio, o resto ficamos devendo parcelado e pagamos, 1 ano e meio nós pagamos ele. E o seu Rael veio embora, veio para Paraupebas, que ele conhecia Paraupebas, falar de Paraupebas, que estava bombando, ele já tinha 62 anos de idade, na época 64, por aí. Ele veio para Paraupebas e eu fiquei tocando o Macri lá no Mato Grosso, em Peixoto de Azevedo. Inclusive tem até hoje, nós vendemos lá, mas ainda a marca permanece. O amigo meu que comprou de infância, ela mantém a marca. Nós fizemos um projeto novo para ele lá, ele reformou a loja dentro do padrão nosso, mas não pertence a nós. Então, e aí nós viemos embora. Aí, anos depois, eu tive um outro impacto, né? Eu perdi minha primeira esposa num acidente de carro, né? E aí teve uma outra reviravolta. Isso já em Paraupebas? Não, lá no Mato Grosso ainda. Isso em 2009. Entendi. Em 2008 eu perdi meu irmão, em 2009 perdi a esposa com 25 anos de idade. Eu tinha 6 anos de casado, fiquei com uma menina de 3 anos, a minha mais velha. E aí a vida de novo, né? E aí, como eu estava naquela dificuldade, o seu Rael estava para cá, montou uma distribuidora aqui de alimentos, mas o mercado era próspero e aí ele queria alguém para ser sócio dele. Eu vim para cá, fiz uma visita, vemos 2 e nos acertamos. A partir de então, daí eu fiz sociedade com ele, né? E começamos aí, em 2010 eu mudei para cá, em 2010 fizemos a sociedade e daí então nós começamos o Macri, né? E aí nós pegamos uma fase muito boa em Paraupebas, né? Então o Macri, ele era um modelo de atacarejo, né? Muito parecido com os meio a meio daqui do Belém, que existia há muito tempo, né? Mas com um foco bem direcionado mesmo em preço, né? Com 2 preços, né? Bem direcionado. E a gente começou a nossa caminhada e aí a gente não, assim, foi muito... Quando eu conheci Paraupebas, eu vim para lá, eu cheguei lá, eu nunca vi tanta gente. Tava bombando Paraupebas, né? Eu ia nos bancos, era fila de madrugada, né? Eu cheguei lá, não tem um mercado, um grande amigo meu lá, o João do Verdurão, né? Tem o mercado Verdurão lá. Eu cheguei no mercado dele, fui da fila do açougue lá, e eu era acostumado a chegar no meu mercado, o senhor quer um pedacinho de carne, quer que eu limpo pro senhor, porque no Mato Grosso
uma renda muito, assim como a maior parte do país, né? Uhum. Era uma disputa muito, muito acirrada por cliente, né? E aí nós fizemos eu cheguei e vi aquele açougue, aí o povo disse, que próximo, quisesse a carne, se fizesse escolher a carne, ficava sem carne, né? Falei, moço, eu estou fazendo o quê no Mato Grosso, né? Uhum. E aí, um ano depois, viemos para cá e começamos. E aí, começamos a trabalhar e o comércio começou a crescer. Só que ele começou a crescer, era tudo improvisado, nossas prateleiras eram de ferro, as tábuas de madeira, das prateleiras, era tudo improvisado, mas era lotado, vendia preço, né? Sim. Só que a gente já vinha de uma região, como eu tinha uma noção de mercado, como é que era a profissionalização, a gente já conhecia quem que eram os grandes que viriam, né? Uhum. Paraupebas era um lugar, assim como Belém também recebeu essa concorrência ao longo do tempo. Estava crescendo, né? Isso ainda. Então, aí eu conversei com o seu Rael, começamos a trabalhar, começamos a ganhar e crescer. E aí eu falei, seu Rael, existe uma coisa, você tem que pensar agora. E aí vai vir os grandes vão chegar aqui. Tem Atacadão, tem Açaí, tem os grandes aí que estão no mercado, né? Mateus, os caras vão chegar aqui, porque a praça é boa e nós estamos pequenininhos. Ou nós crescemos, ou nós vamos... Vai ser engolido. Ou nós vamos botar para crescer, né? Ou não vão engolir nós, porque vai ser presa fácil. Mas se engolir, a gente pode tirar o que nós temos, depois a gente muda de ramo. Aí ele falou assim, eu vim até aqui, até hoje, eu não estou disposto a mudar de ramo, não. Eu estou disposto a investir. Aí eu tinha 28 anos de idade na época, um senhor de 62, né? Uhum. Né? Com aquela disposição, eu não poderia fraquejar, né? Então nós começamos. E aí montamos um planejamento para crescer, para preparar o crescimento antes da chegada. E assim fizemos. Então aí são 17 anos de história, né? Que o Marco tem 16 anos que eu moro em Paraupebas, né? Então 16 hoje minha família está aqui, meu irmão, meu pai, minha mãe, meus filhos nasceram. Aqui eu ganhei, aqui eu perdi, aqui eu chorei, aqui eu sofri. Praticamente tua vida adulta foi toda. Foi então, aqui, né? Então a empresa consumiu o meu tempo, então eu como empresário vivi esses 17 anos, porque a minha missão dentro da sociedade era cuidar do negócio. O seu Rael cuidava da operação, a parte comercial, e eu cuidava do negócio dentro da operação. E a gente cresceu, veio absorvendo, comete erros e acertos, né? Agora, Júnior, tu vindo do Mato Grosso, né? Geralmente você tem ali o apoio do teu pai, da família e tudo mais. Assim, dentro dessa tua trajetória, quais valores familiares tu carrega até hoje e o que tu aplica na tua vida profissional? Eu acho que o primeiro de tudo chama-se gratidão, né? Eu acho que é gratidão, que tem uma coisa que eu carrego, quem não tem gratidão não tem caráter, né? Então, acho que a gente tem que ter gratidão por tudo que acontece na nossa vida, né? Primeiramente a Deus, né? Mas segundo a todos que passam, independentemente daquela pessoa que está na tua vida, quem contribuiu de qualquer forma. Quem te ajudou a investir, quem trabalhou contigo, né? A história, né? Porque a gente precisa cuidar disso, né? Porque a gente tem que pensar hoje, né? A questão de honestidade, eu não falo nem que ele é um valor, porque ele é uma obrigação, né? Sim. Ninguém eu acho que hoje fala assim, porque a honestidade é uma questão de sobrevivência, né? Ninguém aqui é pai como é que fala? O pai da verdade? Da verdade, a régua, acima da régua, né? Eu acho que todos nós, ninguém consegue dessa forma, mas tem que ter um limite, né? Então, eu acho que a gente tem que ter primeiramente disso, né? Então, eu sempre fui grato, né? O maior valor do Júnior hoje é a questão a honestidade, que já é regra, a honestidão, né? Pode ser valor, né? Pra ti, né? Eu acho que é gratidão, porque Deus me deu, Paraupebas, o Pará me deu muita coisa, então eu sou grato. Eu falo assim, faz muito tempo que eu não peço algo, porque Deus... E a confusão que eu entrei foi porque eu pedi, né? Então, e aí não soube, talvez, gerir da forma que era para ser gerido, né? Então, tudo que eu pedi na minha vida, eu trabalhei, né? Deus me deu muita saúde, eu trabalhei, teve época na minha vida que eu trabalhei 18, 20 horas por dia, domingo a domingo. Custou minha família, perdi a minha segunda família, porque eu fiquei viúvo da primeira esposa, né? Aí casei numa segunda, eu também me separei porque eu foquei tanto no trabalho que eu não cuidei do meu lar também e perdi a segunda família, né? Que não tem como se fazer, a gente tem que entender, porque quando tu foca demais, foca no trabalho... Tu acaba esquecendo do outro lado. Né? E aí tu cresce, eu cheguei a ser 700, 800 funcionários, 1000 funcionários, então... Eu vejo justamente isso, geralmente a vida do empreendedor é muito vazia, né?
Porque tu acaba focando muito no trabalho ali e tu esquece, às vezes, a tua própria vida, né? Porque tu deixa de aproveitar, às vezes, algum momento. Pra ti que tem seu mercado, quantos Natal tu passaste dentro do teu seu mercado? Tudo perde, essa questão de Natal perde o sentido, entendeu? Aí você mergulha nisso, porque tudo vira, o comércio, tudo vira um negócio. Entendeu? E aí você foca. E aí quando você foca em crescer, nós montamos no planejamento 5 lojas. Então eu fiquei 10 anos construindo. 10 anos focando e montando equipe. E foram 10 anos que tu podia ter ido para a Europa, podia ter ido para os Estados Unidos. Até que essas coisas eu fiz, entendeu? Mas assim, são 10 anos que eu podia ter aproveitado mais, né? De certa forma. Podia ter conhecido um pouco mais o Brasil, podia ter cuidado mais da minha família, né? Eu acho que se fosse puder voltar, eu teria cuidado da minha família que eu perdi. Né? Não tem como voltar atrás. Não quer dizer que só fui eu o culpado, mas eu podia ter cuidado mais da minha família, mas não tem como fazer atrás, né? Hoje eu vivo longe dos meus 2 pequenos, né? Meus gêmeos. Porque eu não cuidei, né? Não cuidei da minha família, porque eu cuidei de trabalhar. Eu cuidei do negócio. Tu achas que, assim, um momento marcante, né? Assim, que na tua trajetória, assim, qual foi o momento marcante que te fez pensar em desistir, né? Teve, assim, na tua trajetória, no início dela? Em desistir, teve muito momentaneamente. Teve. Nós tivemos um problema, há uns anos atrás, teve um problema, né? Uma crise, né, que eu acho que toda a sociedade tem seus pontos altos e pontos baixos. Então a gente teve uma crise societária, né, que essa crise societária foi um momento muito difícil, né, que eu pude conhecer muitas dificuldades. Então nos últimos 5, 6, 7 anos eu vivi momentos difíceis que a gente vai aprendendo a conhecer muita coisa, né. Você aprende realmente os valores, uma empresa realmente, que você tem que cuidar da empresa como número, como negócio, né, então tem que cuidar das pessoas, mas a empresa ela é feita para dar resultado, ela é feita para isso. Então, você aprende com os nãos, né? Então, assim, quando você não diz não na hora certa, quando você evita algumas coisas, quando tu evita, às vezes, algum conflito dentro do teu negócio. Você só posterga. Então, aquele ditado que fala, né? Problema, quando ele acontecer, encare o mais cedo possível. Porque não adianta você vai empurrar e ele vai ficar maior. Quando você tiver algum problema difícil, encare. Mas assim, não tem como você entender isso quando as pessoas te contarem isso, você não vai compreender. Sim. Você tem que viver. Né? Então, quando você começa a ser obrigado a falar essas coisas, você descobre que um líder, ele tem que estar, a primeira coisa, que ele tem que estar preparado. Divida as glórias e assuma as derrotas. Essa é a primeira coisa. Se você não quiser fazer isso, porque o teu liderado, ele quer que você... ele quer notícia boa, ele quer que você empolgue, você divida as glórias com ele, mas na hora da derrota, que você errar... É o momento mais solitário. Ele vai falar o seguinte... É o momento mais solitário para o empresário. Porque ele é o comandante... Eu vi essa semana, no Instagram até, que aí foram para fazer um treinamento, né, de guerra e tudo mais, e aí pegaram o comandante lá, deram a mochila mais leve para o comandante. Aí o comandante chamou lá o capitão, vem cá, sargento, por que a minha mochila é mais leve? Aí o que ele disse, o sargento? Senhor, o senhor tem que entender que vai ter alguns momentos que essa carga inteira vai se tornar mais pesada para o senhor. E você precisa de algo que ninguém aqui mais vai ter. O senhor precisa focar em pensar em como resolver o problema. Aí lá no meio da guerra, Júnior, o que aconteceu? Foi um momento... Eles tiveram esse problema na guerra. E foi um momento muito solitário para ele. E ele tomou uma direção que muitos não concordaram, mas ajudou com que eles ganhassem a guerra, né? Então, algumas vezes eu vejo assim, que às vezes na função de empresário, existe alguns momentos que é um vale ali, né? Um abismo que só tu caminha e a decisão que tu toma pode fazer tu ganhar a guerra ou perder a guerra, né? A vida, ela é feia, a vida do empresário, assim como na vida, eu falo que é bíblico isso, né? A vida é bíblica, 7 anos de vaca magra e 7 anos de vaca gorda. Então a vida é feita de ciclos, né? Os ciclos eles são inevitáveis, eles podem durar mais ou menos. Sim. O ciclo positivo ele pode durar mais, depende das tuas contraciclos que você pode fazer. Sim. E o ciclo negativo, quando vier, também ele vai durar o tempo que você for contraciclo também, entendeu? Então, aí vai depender muito do teu otimismo, porque se tu se agarrar com os outros, ou tu vende lenço, né? Ou tu chora. Então, na crise, ou tu pega para vender lenço, ou tu pega para chorar junto com alguém. Sim. Então, nesses momentos das dificuldades, o que o líder tem que entender que ele vai ter que tomar a decisão. E a equipe dele
tem que estar sempre preparada para estar firme. Então, ele não pode cair, ele é o único que não pode afrouxar, ele tem que estar sempre cuidando do otimismo. E quando tiver de chorar, ainda tem que chorar sozinho. Tem que chorar sozinho, porque ele tem que dividir as glórias e assumir as derrotas. Se o cara não estiver pronto para isso, não assuma a liderança. Esse é o desafio do líder. Agora, lá no início do Macri, assim, qual que tu acha que foi a maior dificuldade no começo do teu negócio? Lá no início, qual a maior dificuldade tu acha que tu enfrentaste, assim, que marcou muito isso para ti? Cara, o começo do Macri não teve dificuldade, esse foi o negócio. O começo foi muito bom, entendeu? Nós vemos a dificuldade depois de grande, né? Depois que você cresce. Uma vez eu encontrei o teu... Mas tu acha que esse momento bom foi melhor no Mato Grosso ou foi melhor em Paraupebas? Paraupebas, né? O Pará sem futuro. Eu não tenho nada para o Mato Grosso, é a minha cidade natal, né? Então lá eu nasci, eu aprendi, entendeu? Então a história que eu tenho lá dentro. O crescimento todinho do Macri, o teu crescimento foi em Paraupebas. Paraupebas no estado do Pará. Exponencialmente. Nós pegamos uma região, um vale, né? Um vale livre, sem concorrência, em que eu falo que em terra de céu quem tem o olho é rei. Então nós pegamos essa fase. Então o crescimento do Macri não foi só o Júnior, nós trabalhamos muito, mas estava no tempo certo, no lugar certo, né? Com muita energia, com uma boa equipe. Né? Sem a minha equipe eu não teria chegado. Então eu sempre tive, como eu tive privilégio de poder trabalhar no Banco do Brasil, trabalhar no Sicredi, eu peguei um treinamento. Aí eu depois, com o tempo, eu me formei também em administração de empresas, né? Então, o único da minha família que pegou canudo fui eu, porque fiz trabalhando também, né? Eu trabalhava, fiz a faculdade à noite, quando dava para fazer, fiz. Então, a gente aprendeu e aí a prática foi ensinando, cursos, treinamento, ouvindo, né? E aí, só que assim, se não fosse o momento, eu falo o seguinte, se o Macri fosse nascer hoje em Paraupebas, não seria. Olhando com tudo, que o Junto é bom, não, tu tem que entender quais são as limitações. Tu pode ter um ótimo empresário, momento certo, na hora pode ser que faça outro negócio e sobreviveria, entendeu? Não, porque o setor supermercadista em si, ele é um setor muito competitivo, né? Setor muito supermercadista. Sem margem. Então, a margem é pequena e tu vai brigar nos centavos, né? O que tu acredita que fez com que o Macri se destacasse? A gente tinha uma característica muito forte, né? Então, assim, a primeira coisa, eu nunca perdi o cerne do negócio, né? Então, eu não entendi. Nós não somos supermercados de varejo, nós éramos atacarejo. Então, no nosso negócio, a gente não tem açougue, não tem padaria, né? Entendeu? Não tem, é muito simples, não tem entrega, né? Não tem, é um autosserviço, padrão normal como qualquer um. Né? Então, a gente nunca, apesar da coisa, a gente nunca perdeu, a gente focou em entregar custo-benefício, sempre focou em entregar preço. Um mix mais reduzido, entregando preço na prateleira. Como o Paraupebas tinha um público muito grande, porque tinha muito transformador, muito restaurante, muito mini mercado, muito bar, né, muita coisa, então existia um consumo muito grande para isso. Então, eu acho que a gente não perdeu o foco, eu não perdi o foco. Por mais que você é tentado na hora, porque tá vendo todo mundo. A gente sabia que o mercado de varejo normal, como nós tínhamos aqui os antigos Yamada, estavam em decadência, os mercados, modelo antigo. Que o cliente não queria mais pagar por aquele serviço que o mercado oferecia, de cortar o bifinho, de ajustar. O cliente queria simplesmente pagar mais barato. Sim. Né? Então a gente pegou esse nicho e não se perdeu nesse caminho. Quando os concorrentes vieram, a gente abriu mão de faturamento. Abriu não, né? Perdemos faturamento porque você tem que dividir. Sim. E enxuga custo e depois volta novamente. Então você tem que aprender que nós ganhamos lá atrás para perder ele na frente. Nós sabíamos que, eu tinha certeza que esse momento ia chegar. Né? Mas a gente como gestor, você planeja isso, mas você não quer que aconteça. Eu sei que eu estou ganhando X, estou ganhando 10 hoje, e aí chegou o concorrente e vai cair para 5. Não, eu não quero 5 não, eu quero 10, entendeu? Tu tem que entender que a partir de agora vai ser 5 e tem que cuidar para não ser menos, né? Que é bem pior. Né? Então, mas nem todo mundo está aí para isso, porque as pessoas acham que você tem que ter a fórmula mágica. E aí vem o desespero, porque agora você tem que mudar. Não, mas agora o concorrente veio e tem que abrir a sua. Eu falei, não vai, porque daí vai piorar, eu vou aumentar a despesa e não vou ter cliente de fora. Não vou, eu tenho que me readaptar e crescer dentro do meu foco. Isso gera problema, gerou. Então, assim, eu acho que a gente, eu falo que vivemos momentos muito bons, eu aprendi bastante, eu acho que trabalhei muito, né? Minha equipe é fera. Ajudou muito, né? Eu tenho uma equipe fera, que trabalha comigo fera. Assim, na tua avaliação, né? Qual é o papel de um supermercado dentro de uma comunidade? Porque ali tu praticamente iniciaste, né? A praça de Paraupebas, né? Qual que tu acha que foi o papel do Macri ali, né? Dentro da comunidade de Paraupebas?
E claro, de uma comunidade como um todo, né? De outros municípios, etc. Qual que tu acha que é o papel do teu ramo de atividade dentro de uma comunidade? Ela tem um principal, né? Todo o segmento, eu falo o seguinte, hoje, apesar de todo comerciante ele sofrer com concorrência, né? Mas a concorrência ela é salutar para todo mundo, principalmente para o consumidor, né? Então, e aí o empresário ele tem que estar sempre inovando para tentar criar diferenciais competitivos, né? Sim. Então, eu acho que aonde o Macri entrou, em todas as regiões, eu tenho privilégio, né? E orgulho hoje, né? Nós sempre trouxemos o mercado para baixo, né? O jeito de a gente trabalhar obrigou os concorrentes a venderem mais em conta. Então, automaticamente sobrou muita renda no bolso de muita gente para fazer muito mais coisa, para comprar um sapato, para comprar um remédio, para comprar entendeu? Para fazer uma coisa, porque a gente trouxe, na época trazia em torno de 20% mais barato daqui a praça. Então vocês acabaram ajudando ali toda aquela comunidade, entendeu? A uma economia com preço, entrar com preço competitivo. Se você analisar Belém, né, quando cheguei em Belém, a primeira vez que Belém, meu Deus, Belém era uma praça, né? Quando chegou os grandes, ele mexeu na praça. Sim. Mexeu, e hoje, mexeu para baixo. Existia uma condição, não é que os comerciantes vendiam mais caro, não é assim, é que a situação, o modelo das empresas, já ganhava pouco. O custo era aquele para entregar. Sim. Mas essas empresas grandes vieram com um jeito diferente de fazer a mesma coisa, vendendo mais barato. Sim. Aí obriga, tem sempre um que quebra, um que vai, o mercado faz isso, né? A gente sofreu, né? Eu tive uma loja mesmo que eu tive que fechar. A de Redenção, depois aluguei ela para Atacadão, porque concorrência, depois de grande já lá em Redenção, não tem nenhum problema. Eu acho que o comerciante ele tem que entender que ele tem que, a hora que tem que dar passo para frente, né? Mas você dá um passo para trás, não tem nada errado, tem que cuidar da tua história para frente. Então, eu não teve eu fechei, arrendei, o Atacadão me alugou a loja lá, tá arrendando, as outras lojas tá beleza, rodando, tocamos o grupo com dificuldades. Então, assim, que erramos no ponto estratégico que nós fizemos lá, então a gente tem que, até como empresário, que eu falo que só não erra quem não tenta fazer. Quem não tenta fazer, eu concordo. Porque você não vai ter, sabe o que eu falei pra você que a vida é feita de ciclos? Entendeu? Você vai, o ciclo ele vai chegar na inflexão. E nesse momento, porque eu sou fodão, ou desculpa a palavra, né? Mas é que eu sou o cara, né? Que eu sou, não, você também é. O líder bom não é aquele que acerta todas. O líder bom é aquele que acerta mais do que erra. Porque você sempre vai depender de fatores externos. Você toma uma decisão, mas alguém lá fora, e geralmente é concorrente, tem governo, tem clima, tem um monte de coisa de fatores externos, né? Tem economia, tem política que pode interferir dentro do teu negócio, que interfere. Então eu planejo uma coisa, mas pode não acontecer. Então a gente tem que entender. Daí como é que aí você deu errado? Vamos sentar e chorar? Né? Então, vários projetos que eu fiz dentro do Macri deu errado. Mas vários deu certo. E mesmo quando... Só do positivo, deu mais certo do que errado. Exatamente, deu mais certo que errado. Então o Macri existe, o Macri trabalhou com dificuldade. Como é que tu avalia essa relação de ter um crescimento empresarial, cresceste de uma forma muito boa, empresarialmente, né? E a tua relação de geração de emprego e trabalho? Como é que tu enxerga essa relação de crescimento empresarial e a geração de emprego, né? Você sabe que eu tenho essa é uma visão que eu tenho de mundo, sabe? Eu tive privilégio de nascer numa família, né, humilde, meu pai assentado, né? Então eu trabalhei, fui CLT, entendeu? Trabalhei sem ser CLT também, trabalhei na diária, rocei pasto, fiz cerca, mexi com gado, entendeu? Então eu fiz tudo um pouco na minha vida, sabe? Fui operador de trator de esteira, operador de trator de pneu, né? Nada muito, mas sei fazer, né? Então a gente traz isso. Então eu enxergo o seguinte, hoje o mundo, a economia, a gente vive uma divisão, né? E nós somos, a economia uma depende da outra, ela é dependente uma da outra. Não existe empresário de sucesso se não tiver um trabalhador com dinheiro na mão. Sim. Que o dinheiro na mão faz com que o empresário ele compra, se ele compra, ele gera resultado, ele gera comissão, o empresário compra de novo, a indústria vende, o produtor vende de novo, a cadeia movimenta, se vendeu, o caminhão transporta. Então, um depende do outro. Não adianta o empresário fechar na classe de empresário. Nós temos uma associação, não existe. O empresário só vende, só ganha dinheiro se tiver uma classe trabalhadora com poder aquisitivo. Sim. O trabalhador só consegue ter renda se o empresário investe.
Porque é o empresário que vai fomentar, porque o empresário tem que estar motivado, ele tem que ter ânimo do governo, tem que ter ânimo, tem que ter otimismo, né? Então o pessimismo, o clima pessimista, ele gera pessimismo. Pessimismo gera redução de compra gera menos renda gera crise, crise gera mais crise. Então, sem o empresário otimista, com amparo, com regra clara, e animado, com condições para investir, não gera emprego. Então, independentemente que seja, acho que a briga de classes era salutar para todo mundo. Brigar, o professor defende a classe dele, o policial a dele, o empresário a dele, mas nós dependemos um do outro. Não adianta mais brigar. O produtor não vai produzir, para quem que vai produzir? Não adianta ele produzir arroz, feijão, mandioca, se não tiver consumidor com dinheiro para comprar. Como eu tenho loja em várias regiões, então a gente conhece o potencial de compra. Então tu pega Paraupebas, Canaã, tem um perfil de compra, porque tem um poder aquisitivo maior. Quando tu vai para Redenção, vai para Xinguara, é outro perfil de compra, porque a renda é menor. Aí eu falo, puta que pariu, né? Eu com essa loja aqui, nessa loja aqui, se esse cliente tivesse mais renda, eu venderia muito mais. Então, quando eu passo para esse sentido, hoje eu enxergo que a gente vive até uma guerra pobre, que eu falo hoje, né? Uma briga pobre, nós contra eles, né? Que a gente, na verdade, nós dependemos do outro, né? Então, eu acho que a gente precisa, a liderança tem esse papel de manter o otimismo, de criar fontes para ser contraciclo. Quando o pessimismo vier, aí tem que fazer, os governantes, os políticos têm que fazer o trabalho de poder movimentar. O que significa na prática, né? Liderar pessoas todos os dias. Não é muito fácil, não, porque são pessoas, a cada momento tem pessoas com perfil diferente, com jeito diferente. E aí tu liderar todos os dias, tu tá ali na frente do campo, do campo de batalha. Eu falo um campo de batalha aí, de competitiva, saudável, comercial, né? Liderar pessoas todo dia. O que significa isso para ti? Cara, mexer com gente é uma coisa seguinte. Eu a vida inteira, eu mexi com gente. Desde quando eu trabalhava, né? Então, quando eu fui funcionário, eu acabei sendo gerente, fui professor, também eu lidava com alunos. Então, gente é minha paixão, sabe? Eu sempre mexi com gente a vida inteira. E lidar com gente, apesar de ser, as pessoas falam que era um tanto complexo, não é que ele é complexo, ele é trabalhoso, entendeu? Porque as pessoas têm, os perfis das pessoas são relativamente parecidas. Uhum. Os problemas são relativamente parecidos, né? Só acontecem em tempos diferentes. Uhum. Mas as pessoas não... Tem aquela que é mais emotiva, tem aquela que é mais... que gosta de um desvio a mais, tem aquela que é mais brabo, mais explosiva, tem o mais capaz, aquele que é mais proativo, tem o que é menos proativo. Mas a sociedade era tão perfeita que ela prepara até para isso. Por exemplo, hoje a liderança, vamos preparar a liderança. Não tem espaço para todo mundo ser líder. Não tem como, Não tem, porque hoje tem assim, até porque, vou dizer, liderar, um vai liderar 100 pessoas, e aquela pessoa que não quer ser líder é porque ela quer, ela tem dentro dela que ela quer uma vida mais tranquila, que ela quer uma paz diferente, porque se liderar é diferente, é difícil. Mas assim, eu não tenho dificuldade nenhuma, nunca tive de mexer com gente, porque eu sempre compreendi que gente precisa de cuidado. Né? As pessoas precisam de cuidado e precisam de não. Tá? É igual a tua mãe, certo? Sim. Se tua mãe dissesse tudo sim para você, você não estaria aqui hoje. Sim. Entendeu? Então, assim, quando os pais são fracos, que não dizem não pro filho, perde a rédea. Então, quando você mexe com gente, você tem que cuidar, mas tem que saber dizer não. Né? Sim, isso é possível, isso não é possível. Uhum. Né? Elogia quando é possível, porque a pessoa sem elogio não vai, só na pancada, que é o que nós estamos vendo ultimamente, só xingamento, só briga, um falando mal do outro. Então não vai, se tu xingar, não vai, ninguém fica contigo brigando. Hoje em dia eu sinto muito isso, eu acho que parece que a questão do diálogo se perdeu, né? É só uma gritaria só, um xingamento só, e o diálogo, a parte democrática da sociedade está sumindo todinha aí, né? Então, tá todo mundo um empurrando no outro, mas não sentando, parando, discutindo para conversar e às vezes encontrar um resultado, né? É porque, assim, o que acontece? O que a gente percebe muito hoje, a gente percebe só das lacração na internet, né? Eu estou aprendendo a mexer com a internet há pouco tempo, né? Então, assim, quando eu vou fazer os meus vídeos, eles são até meio longos, né? Quando eu comecei a postar meus vídeos, não vai rodar os teus vídeos que é longo. Eu falei, mas como é que eu vou falar de um problema complexo com resposta simples? Poucos segundos, né? Não existe resposta para problema complexo de forma simples. Problema complexo, existe solução mais complexa. Sim. Então você tem que processar, porque nunca uma coisa acontece. Esse copo não está aqui porque teve aqui.
Ah, porque tá aí esse copo. Eu tenho que entender por que esse copo tá aqui. Alguém trouxe? Né? Então, quando tu começa a entender o porquê, você vai dizer, por que aconteceu? Derrubou, quebrou, bateu um carro. Né? Eu nunca mais briguei na minha vida, eu perdi minha primeira esposa no acidente de carro. E eu aprendi a nunca mais reclamar, né? Porque naquele momento que eu tive que tirar dentro do carro, né? Naquele momento eu daria tudo o que eu tinha, que era pouco na época, de tudo que eu pudesse contrair para reverter. Então, eu não reclamo mais. O carro bateu, está vivo, entendeu? Bens materiais são recuperáveis. Trabalho e ganham de novo, né? Então, hoje as pessoas elas estão muito focadas, né, na coisa patrimonial, né? Esquecendo das próprias pessoas, né? Então, a internet, aí tu vai para a coisa da internet, as pessoas dão resposta, aí vai aquele negócio de solução, é porque eu resolvo, como é que eu resolvo isso? Não, o copo é só tirar daqui, tira o copo daqui. Não, mas por que esse copo estava aí? Né? Por que esse copo estava aqui? Entenda primeiro por quê. Né? Se uma estrada ali, agora vamos, se nós andar aqui em Belém hoje, a gente vai enxergar, vamos na vicinal ali, tu vai enxergar um asfalto esburacado. Tem que consertar. Cara, se estiver chovendo todo dia, não é fácil de consertar. Sim. Né? Mas é muito fácil você pegar a câmera e lá falar, o buraco, mas por que aquele buraco está ali? Né? Mas também você tem o outro lado, que o buraco pode passar seca inteira e ninguém vê o buraco. Sim. Porque daí o cara tem razão de cobrar. Sim. Então acho que a gente não tem nada, né, de solução. Solução simples para um problema complexo. Então é muito maior, né? Então, o que tu acredita, Júnior, que todo empresário, né, toda pessoa dela deve ter, quais são os princípios, né, que essas pessoas devem ter, que um gestor precisa ter para gerar um crescimento sustentável? Porque uma coisa é tu crescer de qualquer jeito, mas um crescimento sustentável, quais são os princípios que todo gestor deveria ter, ele precisa ter? Olha, primeira coisa, essa semana até eu fui convidado para dar uma palestra lá em Eldorado dos Carajás, para empresário também, e o conteúdo da palestra era essa, né? Me pediram para me falar, né? Porque são vizinhos, né? Então pediram para mim ir lá falar um pouco como é que era, né? E a primeira coisa, se você não estiver preparado para crescer, não cresça. Que crescer faturamento não significa crescer resultado. Às vezes a tua empresa vai crescer, né, de faturamento, mas vai dar prejuízo. Então você tem que entender que para tu crescer, tem que estar disposto a crescer. E crescer dói. Crescer, você tem que entender que você vai ter que mudar. Significa que você vai ter que delegar. A coisa que você fazia, tu vai ter que colocar alguém para fazer. Para empresário vai ter que começar a contratar. Aí tu vai ter que contratar. E aí aquela pessoa que está ali contigo, ela não nasceu sabendo, ela não está contigo. Tu vai ter que transportar o que tu conhece para dentro dela. E aí, quanto mais tu cresce, mais você consegue entender que tem que colocar. Se você não conseguir levar a tua essência, eu sofri isso na prática, né? Por mais que eu planejei o crescimento, eu preparei, antes de crescer, eu preparei parte tecnológica, tributária, né? Pessoas, né? Treinamento, eu trouxe gente, fui inventando treinamento de gente para poder colocar, e implementando processo, construindo processo, contratei consultoria para me ajudar no processo, né? Contratei plataforma de tecnologia, de gestão de empresa multinacional, a segunda maior do mundo, para dar suporte tecnológico, para ter informação para crescer, mas mesmo assim, eu considero que eu até tenho uma capacidade de compreender esse mundo mais novo, né? Então, mesmo assim, sofre muito, porque você tirar isso dentro de você e colocar e escalar isso, tu tem que estar preparado que você vai errar, que você vai perder, porque não é a mesma coisa. A reação que você tem não é a mesma que as pessoas vão ter lá na ponta. E não adianta você sair xingando, que piora. Ou tu ensina, ou a tua empresa vira escola, ou não cresça. Ou tu tem capacidade de poder fazer isso, ou fique pequeno. E essa é a dificuldade. Por exemplo, hoje eu tenho menos resultado do que eu tinha, em termos de coisas, do que eu tinha, em termos de reais, do que eu tinha há 7, 8 anos atrás. Há 10 anos atrás. Mas estamos firme. Já veio para trás, gerou, cresceu, caiu, volta de novo. Faz parte disso. Então a gente tem que entender que isso faz parte. Crescer machuca e ele te exige. Eu trabalhei muito tempo. Aí que entrou o seguinte, para poder crescer eu tive que acelerar. Aí custou 18 horas do meu dia. Aí eu não cuidei da minha família.
Eu só pensei em trabalhar. Aí para tu não cair mais, acabou dizendo. Você tem que fazer escolhas. Aí esse equilíbrio, mas sim, é muito bonito você ter esse equilíbrio. Eu tinha 20 e poucos anos, 30 anos e poucos anos de idade, e você vai meio na onda, aí tu se empolga, né? Do crescimento, vai vindo, e vou botar para lá, vem para cá, e tu pega a onda do crescimento. Fala, não, mas eu vou conseguir, aí tu erra aqui, né? Então, mas tu tem que manter o pique aceso. Né? Então, e aí a equipe tem que motivar a equipe, bora para dentro. Os meus diretores trabalhando comigo, todos perderam uma mulher. Eu acho que o culpado sou eu, né? As mulheres contavam. Você dá risada, mas é assim, são as dores, né, que a gente conta. Se tu analisar ali na vida, né, porque trabalha. Porque os meus diretores sempre caíram na minha pilha, eu sempre trabalhei, tudo que eu fiz com muita energia, né, tudo foi muita energia. Né, não fiz nada na minha vida que seja pela metade. Se eu errei tentando fazer certo. Isso eu levo para mim até hoje. Então eu acho que a gente tem, mas isso você fala assim, tu se arrependeu? Não, de nada. Eu não me arrependi nem dos erros, nem das coisas, porque tudo foi uma escola. Eu não seria o que eu sou hoje, eu não teria a visão que eu tenho hoje se eu não tivesse errado. Também. Tu só conhece o quente se tu conhece o frio. Sim. Tu só conhece, e outra coisa, você aprende muito no erro. O erro te ensina, te prepara. Né? Hoje você tem uma visão, hoje eu tenho a minha empresa, passou por um problema aqui, mas ela tem um resto da vida agora para trabalhar com tranquilidade, pé no chão. Nós vencemos a parte, vivemos um período de glória, passamos dificuldade, agora temos o resto da vida para crescer. Não, é difícil tu conseguir entrar dentro de um vale desse e conseguir sair muitas vezes. Mas aí você tem que fazer o quê? Para sair dos vales de dificuldade, tu tem que fazer o quê? Não pode baixar a cabeça. Dedicar mais, né? Dedica mais e tira os pessimistas de perto de você. Como é que tu enxerga o desenvolvimento econômico? Como é que tu enxerga o impacto dele diretamente à qualidade de vida das pessoas? Como é que eu falo o seguinte? Hoje tem algumas coisas, né, que a gente fala o seguinte, relativamente, deveria estar caminhando junto, né? Desenvolvimento econômico, ele gera prosperidade financeira. Sim. Mas se não tiver prosperidade social, ele não faz sentido. Sim. Certo? Então, e o empresário, quando ele está, muitos de nós, da minha categoria, pensa na prosperidade financeira. E é normal, se a empresa sem dinheiro não paga conta. Sim. Simples assim. Então, é simples. Então, mas quando você fala em prosperidade como um todo, o equilíbrio é importante. E o difícil é chegar nesse equilíbrio. Né? Mas eu acho que, para chegar nesse equilíbrio, nada mais que o tempo. Né? Eu acho que o tempo é o senhor de tudo. Né? Então, hoje eu falo que eu sou um frasista, né? Então tem algumas frases que eu falo, né? Que a sabedoria ela é a perfeita união entre tempo e conhecimento. Você pode estudar, você vê os jovens hoje estudando, ele vai engolir, ele passou tá em 3º grau médico formado. Mas se ele não esperar o tempo passar para ele conseguir pegar o conhecimento que ele fez e usar na prática e ver as reações, ele nunca vai saber realmente, porque tem que testar. A prática, Júnior, a prática em si, ela dá muito mais resultado do que qualquer... porque a teoria... A teoria, ela não faz tu sentir nem pulsar, e principalmente com quem trabalha com pessoas, né? Exatamente. E aí, porque quando tu trabalha com pessoas, tu tem que sentir o fluxo, não é só os números. Tem um fluxo de pessoa, por que ela não gostou de tal cor, por que ela não gostou às vezes até da gôndola. Né, Existe de tudo. Eu falo que a matemática, ela te dá o resultado que você quiser, depende do que você quer que ela faça. Sim. O resultado que você queira, né? Se eu quiser te provar que esse copo aqui, você precisa, eu vou dar um jeito matematicamente de te provar e os números vão estar verdadeiros, né? Então, muitas vezes a matemática, você pode tendenciar o número que você quer. Né? Se você desprezar os outros fatores externos e não mostrar, como se a pessoa não tiver a capacidade de olhar o outro lado, você vende. Sim. E essa é a técnica da venda, né? Você despreza o que dá errado e foca só no que dá certo. Né? Então, eu acho que a gente vive isso muito intensamente. Né? Agora, Júnior, assim, tu acredita que o sucesso individual, eu te considero um empresário de sucesso, uma pessoa de sucesso, tu acredita que o sucesso individual ele precisa caminhar com o sucesso coletivo? Por que tu acha que precisa isso? Assim, esse é um ponto que muita gente não existe, na verdade não existe porquê você ter sucesso sozinho, né? O mundo hoje tem, aí vem um pensamento, o mundo hoje tem bilhões, né? Quase 7 bilhões de habitantes, né?
no mundo. E ainda nós temos regiões ainda que ainda criança passa fome, morre de fome. Não é no mundo, se tu pegar aqui, se nós dar uma volta aqui em Belém, nós vamos encontrar. Muito. Com toda a boa vontade que tem, não é fácil, não é um problema fácil de resolver, não é com lacração na internet que você resolve os problemas, entendeu? É problema complexo, tem um porquê, né? Então, eu acho que assim, São muitas variáveis. a desigualdade, a prosperidade, ela só faz sentido se ela distribuir. Agora, nós não podemos confundir distribuir riqueza com dar riqueza. É criar oportunidade. Eu acho que um governo ele só faz, ou uma sociedade só tem sucesso quando ele cria oportunidade para que todas as pessoas que não tiveram a mesma oportunidade de ter sucesso. Não adianta querer falar o seguinte hoje, que a minha filha hoje, que hoje eu tenho uma filha de 20 anos, os meus filhos que eu tenho menores hoje, vão ter a mesma oportunidade de uma criança que nasce lá no Agreste do Maranhão, no meio do... Não vai ter, entendeu? Não vai ter. Não vamos mentir, são realidades diferentes, né? Isso, São mundos diferentes. Então, eu acho que... às vezes a gente mora muito perto aqui, né? A gente tem alguns condomínios de alto padrão, aqui em Belém mesmo, que por trás do condomínio é uma favela. Entendeu? Então, tem uma casa ali de 1 milhão no condomínio e tem uma casa de 5 mil atrás dele, entendeu? Divididos pelo muro. Muitas vezes estão divididas pelo muro. Então, isso de fato acaba afetando uma sociedade como um todo, né? O Brasil traz isso. Nós somos 400 anos de colonização, né? Vamos falar a verdade. O Brasil, eu falo... Nós fomos um dos últimos países a abolir a escravatura, entendeu? Então, nós somos uma fazenda europeia por 400 anos, né? Então, nós tivemos, acho que 1828, se não me engano, foi a primeira universidade brasileira e ela foi criada ainda para dar um prêmio honoris causa para o imperador que vinha da Europa visitar o Brasil. Ele só vinha se ganhasse um prêmio honoris causa. Então, ela foi criada para poder bater foto, que nem foto tinha na época. 1928, na verdade, 1928. Então, assim... Então, se tu pegar hoje, nós não temos universidade nós não temos ensino básico. Até a universidade eu nem reclamo muito, porque eu acho que nós temos que primeiro se preocupar com o base, né? Se nós não quisermos aumentar presídio, nós temos que aumentar a escola e criança o dia inteiro na escola. Enquanto o Brasil não encarar, enquanto o nosso Estado, o Brasil, não encarar que a única maneira de você parar com a matança de jovens, de você parar com essa roubalheira, de você parar de aumentar criminalidade é você colocar, em vez da criança na rua, é colocar na escola, porque isso não é custo, isso é investimento. E outra coisa, esse projeto tem que ser de Estado, não pode ser de político. Não pode ser o político A, o B, o C. O político A começa, o B continua, o C continua, o D, porque tem que ser, não pode ser projeto de campanha, tem que ser projeto de Estado. Porque enquanto aquela criança que está na escola hoje, ele não está na rua. Porque você tem 24 horas no dia. O pai e a mãe hoje têm que trabalhar para sustentar. Não tem que trabalhar para sustentar? Sim, sim. Aí ele vai 4 horas para a escola, volta para casa. O pai está na aula, vai para onde? Vai para a rua. Sim. O que é mais atraente? A rua ou os pais? Na verdade, eu acho que o mais atraente de tudo isso é aquela falsa sensação de dopamina o tempo inteiro, diversão o tempo inteiro, então, e aí o mundo traz isso. Então, porque os bandidos nós produzimos o tempo todo, nós somos uma fábrica de produzir, de perder jovens, entendeu? O estado do Pará, como um todo, até teve um grande ganho, né, no crescimento da educação, avançaram bastante, né, mas mesmo assim eu acho que ainda falta ali muito mais pessoas conscientes, entendeu? Para que a gente consiga continuar avançando. Eu acho que está começando. O avanço foi grande, subimos aí na educação 20 posições, entendeu? Somos o 6º do país, entendeu? Então ali o trabalho começou a ser feito, mas nós estamos longe do que precisa ser feito, entendeu? Mas o importante é que começou, né? Eu acho que nós precisamos juntar precisa dar continuidade também. Começou, acho que nós temos que pensar como um todo, não existe uma pátria rica se não tiver povo com condição. Então nós precisamos, o povo tem que estar desenvolvido. E nós hoje somos uma fábrica de produzir de produzir desigualdade. Então, quando eu olho para dentro hoje, não existe, não tem lógica você ter hoje. Eu tenho dentro da empresa, quando você chega lá, às vezes um cara chega lá, eu mesmo lá escolho uma cerveja lá que é puro malte, não sei de onde, pago 6, 7 reais, e quando eu chego no caixa, que eu vi várias vezes o cara chegar a fazer a compra lá e ter que tirar um sabonete porque a conta não fechou. Isso é várias vezes. Ele vai passar a conta, moço, tira esse sabonete porque não dá para pagar.
cara, isso não tem prosperidade. Entendeu? Se isso não doer, se não doer no coração de alguém, se não doer para as pessoas, para poder fazer, para os políticos, para as pessoas hoje poder fazer isso, entendeu? Para a sociedade como um todo começar a cobrar, tem que doer, gente. Não tem cabimento. Você vê uma pessoa tirar um sabonete da sua compra porque vai dar R$1, 50 centavos, E ele não com tem... toda a humildade. Ele não quer roubar aquele sabonete, ele podia pôr no bolso. Ele não quer. O pobre não é ladrão. Não é. Então, assim, existe ladrão em todo lugar, mas não se viu o cara é pobre, é ladrão. Entendeu? Então, assim, o pobre não é bandido. Existe pobre bandido, existe rico bandido. De todo lado. Mas nós estamos produzindo isso aí. E de 1950 para cá, nós tivemos uma exponenciação de crescimento populacional e nós não conseguimos produzir um aparato social, governamental, de Estado, para atender esse crescimento e gerar. Então nós temos pais também despreparados para educar. Tem muita gente tendo filhos que não sabe porque não foi educado e vai piorar. E se o Estado não entender que tem que ser feito, mas a escola não é feita para poder, quem tem que educar é pai. Sim, sim. E se nós produzimos um pai que não sabe educar? E aí? Qual que é a saída? Não é a ferramenta de Estado, da nossa sociedade, que tem que fazer isso para nós, para nos ajudar? Mas não tem, é caro. Sim, o Japão fez isso lá atrás, quando foi pela guerra, pegou 20% do seu PIB e investiu em educação. O que é o Japão hoje? Uma grande potência. São decisões, né? Nós temos que começar a tomar decisão. Parar de pensar pequeno. Acho que as pessoas hoje se colocam no poder para pensar. Gente, se colocam na coisa para pensar neles, no bolso deles. Meu Deus, cada criança que fica assim, porque Bolsa... Gente, o Bolsa Família é simplesmente uma ferramenta para o cara não morrer de fome. Eu atendo gente, eu sou empresário, eu vendo comida. Porque sim, tu tem gente no Bolsa Família que não mereceria. Tu tem gente que tem preguiça que está lá, realmente tem, mas a grande maioria não é. E assim como eu tenho concepção de pessoas também. Concordo. A grande maior parte das pessoas são pessoas de bem. Eu vivo no meio das pessoas há muitos anos, sabe? A grande maioria das pessoas são pessoas de bem. A imensa maioria. O problema é que a minoria, que é os porcaria, são barulhentos. E eles parecem que são a maioria, mas não são. Né? Então, eu acho que a gente tem pessoas que tem condição de fazer, tem que desafiar, tem que vir para dentro, as coisas têm que acontecer, tem que contribuir. Então eu como empresário fiz a minha parte, né? Continuo fazendo, tenho 44 anos de idade. Agora, peraí, eu quero te explorar mais um pouquinho, né? Eu queria que tu aproveitasse aqui, a gente tem alguns pequenos empresários, pequenos empreendedores que nos assistem, eu queria que tu falasse um pouquinho mais pra gente o que falta, né? Assim, na tua opinião como empresário, que hoje você é um grande empresário, graças a Deus, né? Mas na tua opinião como empresário, o que falta para os pequenos empreendedores para que eles consigam e garantam, né, um crescimento com segurança? Assim, não existe receita de bolo para isso. Primeiro, precisa uma preparação, né? Hoje o empresário ele entra, mas ele não consegue saber. Ele não tem uma base escolar. Então a base escolar, hoje o empresário ele entra e já não vem na base de formação, que vem para a educação. Eu estava discutindo justamente isso. Meu filho queria mudar de colégio e tudo mais, né? E nesse novo colégio eu perguntei, vem cá, para esse novo colégio aqui, tem matemática financeira? Não tem. E na discussão, na entrevista, inclusive, né, desse novo colégio, eu coloquei isso e falei, olha, eu espero, escutando aqui, se meu filho for ficar aqui, que ele pense que ele, pela oportunidade que ele tem, que está sendo dada por mim como pai, né, pela oportunidade que ele tem, que ele seja uma grande ferramenta para a geração de emprego, para a geração de renda, porque o empresário, eu acho que as pessoas com mais oportunidades também, Junior, elas têm que ter a responsabilidade com aqueles que não tiveram responsabilidade. Aí é uma questão de empatia, né? Aí nós vamos. Não, mas eu já coloco isso desde cedo na cabeça dos meus filhos, entendeu? Mas no caso você, né? E eu acho que a maioria tinha que fazer isso. Porque como meus filhos têm oportunidade, eles têm responsabilidade por aqueles que não têm responsabilidade. Você sabe que a questão que não tiveram oportunidade, né? Você sabe que a questão de empreender é uma questão muito de... Tu sabe que o brasileiro é um dos países que mais empreende. Né? O brasileiro gosta de empreender. O brasileiro, quem vive no rapa, lá na coisa, e o Brasil tem coragem. Então, se o brasileiro tivesse um pouco mais de preparo, nós seríamos um dos países mais vivos do mundo. Porque a coragem, a felicidade... Eu viajei um bocado do mundo, minha oportunidade, e eu falo assim, eu sou apaixonado pelo Brasil. Cara, o Brasil... Olha, nós somos um país continental,
falamos a mesma língua de ponta a ponta, que são poucas. Pegar a Europa é diferente. Pegar a Europa, assim, a China são mais de 25 dialetos. E a Europa, qualquer lugar, em qualquer 300 quilômetros tem outra língua. Nós não temos guerra, não temos disputa religiosa, nós nos toleramos, falamos a mesma língua de ponta a ponta, não temos tufão, não temos nevasca, né, não temos... E eu acho que o estado do Pará ainda ele é um dos maiores privilegiados. Aqui tu não tem calor excessivo, tu não tem geada. Nós temos clima tropical. É isso. Água. Eu falo que o Pará, dentro dos meus Instagram, gravei um vídeo. Cara, nós temos ali na região do Cerro de Carajás, como o Pará como um todo, nós temos o maior patrimônio ambiental do planeta. Nós temos água doce. Essa água doce não existe no mundo na abundância que nós temos aqui dentro. Nós temos rios, praia da água doce não existe no mundo. E eu gosto muito mais da praia da água doce do que de mar. Porque da praia da água doce eu fico o dia inteiro dentro da água, brincando. E na do mar não dá para ficar. Não, e às vezes as duas são boas, né? Mas assim, então assim, o Pará, nós temos área agricultável. O Pará é o mais rico de todos, né? Nós temos floresta, nós temos área agricultável, nós temos um povo bom, nós temos área para poder... tudo que fazem, todas as dificuldades, nós temos pasto velho para poder virar lavoura. Que já deu riqueza, pode virar outra riqueza. O Brasil tem capacidade... Nós não produzimos hoje tecnologia porque nós não investimos em tecnologia. Mas nós hoje temos aquilo que todo mundo quer. Podemos até viver sem computador, mas sem comida não. Sim. Então nós temos o maior ativo do mundo, é nós. Nós temos comida, nós temos clima. Tem tudo aqui. Nós temos um povo bom. Como é que tu enxerga, Júnior, hoje o crescimento, o papel do empreendedor no crescimento regional? Sem ele nada acontece. Sem o empreendedor nada acontece. O Estado tem o dever de criar as condições. Mas o empreendedor é que tem que criar, tem que estar com otimismo e com ferramentas para que ele consiga investir e gerar o emprego, e o Estado faz o resto, de preparar a mão de obra, de colocar e cuidar das pessoas, né? E o empresário, é claro, tem que cuidar dentro da sua empresa, mas o empresário, o papel dele é fazer a criar coragem e fazer a motriz rodar. Essa tua fala é bastante importante, né? Porque eu queria saber de ti, o que tu acredita, né? Que as empresas... O que elas podem contribuir para melhorar a sociedade, além do seu próprio lucro? Você sabe que as empresas hoje são, se eu analisar, hoje são as empresas que estão fazendo a maior parte da coisa, sabe? Existe uma frase que fala que a empresa que não vira escola não tem futuro, né? Então, realmente, as empresas têm que investir. Então, as empresas estão fazendo muita coisa. Os empresários brasileiros hoje são heróis. Eu falo para vocês, são heróis. Empreender no Brasil realmente é difícil. Porque a conjuntura agora, tivemos a reforma tributária, que vai melhorar, não ficou a perfeita, mas ficou a melhor possível. Eu acho que nós ficamos equivalentes com o mundo inteiro. Eu acho que a gente começou a pensar diferente, tem muita coisa acontecendo, né? Mas o empreendedor é que gera a coisa acontecer, é que faz a coisa acontecer. Eu acho que a gente precisa ter mais... hoje o empresário, a grande dificuldade que o empresário tem que... Quando ele quer empreender, ele tem que brigar além com o problema da viabilidade econômica, tem que brigar com a viabilidade política para poder fazer uma coisa acontecer. Porque muitas vezes quem está ali dentro da política, ele tem um interesse, acaba atrapalhando para o cara não fazer. É verdade, isso acontece bastante no Brasil. A gente faz o seguinte... Em algumas cidades, no nosso estado, também acontece bastante. Como um todo, eu acho que a gente vem evoluindo. Nós vemos aí, às vezes, muita gente na ponta, sem a capacidade técnica, sem a capacidade intelectual de ajudar uma população como um todo a se desenvolver. Eu acho que todos os políticos hoje, o governador, tem o empresário, a sociedade, o professor. Tem outro, quando eu falo de professor, tem outra parte que eu gosto de professor, né? A educação, para mim, professor é a coisa mais importante. Mas é outro assunto. Mas o empresário, ele é um cara que ele precisa ser respeitado, né? Ser respeitado porque ele, cara, vou falar uma coisa para você. Se você fizer uma pesquisa hoje com os empresários, a grande maioria hoje, ele toma algum tipo de remédio. Para aguentar a pancada. Ou antidepressivo, ou ansiolítico. Pergunta. Para poder aguentar o dia a dia. A grande dos meus amigos, empresários, a maior parte toma alguma coisinha para aguentar, controlar. Até para dormir, às vezes. Até para dormir. Ixi. Então é o seguinte, precisa acontecer. Mas assim, é claro que tem em todo segmento, tem todo segmento. No médico tem gente boa, tem gente ruim, né? Em todo segmento, né? Então, na tua caminhada hoje, qual tipo de legado tu gostaria de deixar ali para
para as cidades, porque tu já cresceste muito além de Paraupeba, já está em outras cidades, né? Crescendo no estado do Pará inteiro. E para as próximas gerações, qual tipo de legado tu gostaria de deixar? Eu acho que não tem um legado específico, né? Eu acho que é o legado que a gente pode... eu estou na fase agora, 44 anos, né? Eu estou na fase hoje de poder devolver aquilo que eu recebi do mundo, né? Eu acho que eu sou um privilegiado, né? Eu sou privilegiado porque tem um amigo meu, né, o nome dele é chamado Linei Fernandes, né? Um grande amigo meu, que ele perguntou um dia para mim: Júnior, o que você está fazendo para devolver aquilo que Deus te deu? Eu falei: por quê? Eu falei: não, porque você acha que você... É todo mundo que teve o privilégio de estar aqui onde você está, passar pelo que você passou, entendeu? De receber as oportunidades que você recebeu. Sim. Eu falei: rapaz, depois eu nunca tinha parado de pensar, então acho que eu estou numa fase hoje E realmente, eu acho que eu sou uma pessoa privilegiada, né? Porque eu tenho hoje se eu fosse parar hoje minha vida de negociar, eu vivo tranquilo. O meu hábito de vida não é difícil, eu posso me adaptar de forma fácil, porque eu vim de uma vida simples, então se eu precisar voltar, tá tudo certo, para mim não tem nenhum problema. Não tem nenhum legado. Se eu não puder, continua sendo uma se eu não puder simples, andar no carro que eu ando hoje, eu vou andar num carro mais barato, tá tudo certo. Se eu não puder estar na casa que eu estou hoje, eu vou estar numa casa menor. Se não chover na minha cama, tá tudo certo. Acho que a capacidade que Deus me deu, já que deu para aprender, me fez pensar assim. Mas eu acho que o maior legado hoje é tentar ajudar as pessoas. Eu acho que a gente trabalha para tentar. E a única maneira de você fazer isso hoje eu estou começando a dar palestra, começando a andar, começando a conversar com as pessoas, falar um pouco mais. Esse bate-papo aqui é para isso hoje, né? Porque eu acho que a gente consegue, através do dia... Eu estou aproveitando para conhecer além da pessoa que já escutei falar bastante no teu nome, Júnior, assim, não é porque eu estou na tua frente aqui não, mas já escutei falar bastante no teu nome, né? Que além de um bom empresário, é uma pessoa bastante humana, né? Eu acho que assim, a gente vem, você não pode negar de onde você veio, eu sei de onde eu vim. Quando tu olha para o futuro hoje, que tipo de estado tu gostaria que teus netos, que os teus filhos vivessem? Eu conheço algumas coisas. Eu acho que é um estado hoje em que você tenha direito, pelo menos, de sair na rua, de a pé, com o celular na mão, sem ter ninguém te assaltando, de você poder andar de bicicleta, de você poder ir num posto de saúde quando você precisar e você ser atendido com dignidade, com educação, até por quem está lá dentro, né? Receber o tratamento que você tem que saber, que os teus filhos vão ter a escola na hora certa, mais perto de casa, né? Que você consiga ter oportunidade de trabalho, para você sustentar de forma digna a sua família, que ele não precise de subsídio do Estado para sustentar. É claro que a gente sabe que isso dificilmente vai acabar, mas tem que diminuir, né? Porque existem pessoas que não optam por isso. Né? Sim, se a gente pegar, tem cliente que troca por opção de vida. E, então você nunca vai zerar. Mas eu acho que a falta de oportunidade leva muita gente a isso. Eu acho que a gente poder sair na rua e não ser xingado, poder sair na rua. Então acho que acho que tem muita coisa para poder fazer. Nessa tua vida hoje de um empresário de sucesso, uma pessoa que veio muito humilde, veio da roça ali, né? Uma pessoa que conhece os grandes estágios da sociedade como um todo. O que você diria para quem sonha em crescer, mas ainda acredita que não seja possível, que ainda não é possível? Não, né? Só não tem jeito para a morte. O impossível não existe, entendeu? Então, sonhe. O dia que nós pararmos de sonhar, tudo acaba. Se você parar de sonhar, é a mesma coisa que você morrer. Quando um empresário, uma pessoa parar de sonhar, é a mesma coisa que você morrer. Você só consegue estar vivo se você sonhar. Então o sonho, nem todo mundo, você nunca vai conseguir ter uma coisa, nunca vai ter as mesmas coisas, a sociedade não tem os mesmos espaços, né? Tem gente que sonha, eu tenho gente que sonha que não quer ser promovido na loja. Tem várias pessoas. Não, eu quero o meu espacinho porque tem a hora que eu quero. Tem gente que não quer. Entendeu? Tu tem que entender que o senhor não quer, e não é porque ele é pior que você. Onde é que você viu que era vadio? Não, ele só não quer. Simplesmente ele não quer. Mas ele tem um espaço na sociedade dele. Sim. Aí, quando você vai na rua hoje, por exemplo, aí eu vejo as pessoas hoje menosprezam de um gari. Como é que seria o mundo sem gari? Você parou para pensar? Se não tivesse as pessoas dispostas a limpar a rua? E aí hoje as pessoas pegam o lixo dela e jogam ali dentro e o cara tem que juntar. Porque já pensou como é que é? Sim. Como é que seria o mundo sem o gari? Porque é uma função qualquer. Como? Aí tu pega hoje um médico, eu vejo eu tenho vários amigos médicos, né? Aí tu chega na cidade assim, olha, o doutor, chegou aqui o doutor, o advogado, entendeu? Beleza, puxa a cadeira. Chega um professor, bota num canto.
Existiria um médico sem professor? Não, em hipótese alguma. Existiria engenheiro sem professor? Impossível disso acontecer. O mestre é uma das profissões mais importantes do mundo. Se nós não entendermos que o mestre, que é os professores, precisam ser valorizados e nós precisamos atrair os melhores, os melhores profissionais, precisam ir para a educação. Porque é eles que vão formar os nossos cidadãos no futuro. Então, nós quisermos ter gente boa, nós precisamos valorizar o mestre. Nessa tua visão hoje, se tu pudesse resumir a tua visão de sucesso em uma frase, o que tu dirias? Rapaz, uma frase de sucesso. Na tua andança todinha, eu vejo essa mudança. Na tua caminhada, vejo uma caminhada com muita vitória, com muito sucesso. Qual seria a frase que tu diria para quem está nos assistindo agora? Acho que nunca desista. Nunca É. desista. Para ter sucesso é nunca desistir. Não mesmo. desista, porque você vai encontrar dificuldade. Vão trabalhar para você cair, vão falar mal, vão bater. E outra coisa, trabalhe com a verdade. A verdade é o seguinte, essa mesma entrevista que você fizer comigo hoje aqui, certo? Você pode fazer daqui a 20 anos comigo. Eu vou te dar as mesmas respostas. Eu vou ter evoluído naquilo que eu amadureci e eu enxerguei o pensamento, daqui eu pensava naquela época assim, hoje eu penso diferente. Mas os fatos da minha vida serão os mesmos. Pode ser que eu esqueça algum detalhe. Porque a verdade, ela é fácil de você conduzir, né? conduzir. E nós vivemos hoje um mundo de mentiras. Você vai na internet, hoje as pessoas mentem descaradamente. Mentem a todo momento. A mentira virou... porque depende do que é mentira. O que é mentira pra você? Pois mentira é mentira, ué. Mentira é o que não é verdade, não é? A mentira é relativa e irrelativa. Mentira é mentira. Hoje estão contestando ciência. É verdade. Né? Mas sim, a gente tem que respeitar. Daí nós temos que aprender a respeitar as pessoas que pensam diferente. É outra coisa, respeito. É uma coisa que eu paro muito e penso, né? Hoje, sabe o que é bom? Não é bom nem o que eu quero, nem o que você quer. O bom é o possível entre nós dois. O dia que nós entendermos que eu posso estar certo, você pode estar certo também, eu tenho uma frase, uma coisa que eu conto o seguinte: se eu te ligar amanhã cedo, eu vou para casa, você vai para tua casa. Eu vou estar lá em Paraupeba, você vai estar aqui em Belém. Eu te ligar, William, abre a janela aí do teu quarto. Aí você vai me ligar e eu vou assim, William, o que você está vendo aí, William? Né? Estou vendo isso aqui, um muro, um prédio, não sei o quê. Uma nuvem cheia de chuva, vai chover. Júnior, o que você está vendo aqui? Eu estou vendo aqui as minhas flores, o meu jardim que está aqui dentro, que tem os gatos, os cachorrinhos que tem lá em casa. Quem está certo? Os dois estão certos. Com visões diferentes. Exatamente. Nós apenas estamos vendo o mundo por janelas diferentes. Isso não nos torna inimigos. Nós podemos conviver, respeitar que a tua janela te serve, aonde é que atrapalha um no outro, beleza, entendeu? Os limites de cada um. Então eu vejo hoje, eu sou um fazedor de casamento, eu vejo que hoje está muito extremo, né? Ou tu tá certo ou eu tô certo. Se você pensa diferente de mim, você tá errado. Não. Tem um direito. Né? Eu tenho amigos de tudo quanto é lado, dentro da família, temos pessoas diferentes. Acho que nós vivemos uma fase muito difícil. Então, quando eu venho para pensamento, né, eu sou meio filosófico, né? Então eu gosto de escrever, até o primeiro livro escrevi, estou escrevendo o segundo livro agora. Né? Eu gosto de escrever, eu gosto de ler, né? Eu gosto de estudar geopolítica, né? Adoro estudar geopolítica, né? Para poder entender, porque a geopolítica me ensina o que está acontecendo aqui dentro hoje, né? Principalmente quando tu conhece o passado, tu entende qual a direção do futuro, né? Isso é isso da história. Que se repete, né? Mas se você estudar os movimentos que estão acontecendo no mundo hoje, como um todo, tu entende muita coisa que está aqui dentro. Tu entende por que essa xícara chegou aqui, por que está a briga lá, por que botaram aquela tarifa, por que o Trump está bravo não sei na onde, por que o Putin está bravo não sei do quê. E aquilo acaba afetando, porque o Trump foi lá e tirou o Maduro do poder, por que ele fez isso, ele é bonzinho, isso não é bonzinho. Ele fez porque ele realmente cuidar do povo, se tinha interesse financeiro no meio, e se tinha interesse financeiro no meio vai afetar alguém. Sim. Então a gente começa a ver que a coisa acontece. Então, nada acontece por acaso. Júnior, mas enfim, acho que já falei bastante, né? Júnior, quero te agradecer. Esse aqui é o Júnior do Macri, grande empresário do setor supermercadista, esteve com a gente hoje. Muito obrigado pela oportunidade. Eu quero também agradecer aos nossos patrocinadores do Feedback Podcast. Até a próxima, viu? Hoje, Júnior do Macri. Assista o nosso próximo programa. Até mais, tchau.